Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no meu canal. Esse é mais um vídeo meu aí na internet. Meus amigos, eu gostaria de analisar esse artigo aqui da Galileu, um artigo de 2014, que diz o seguinte: exorcismo, sintomas psiquiátricos não são provas do sobrenatural. Vem a pergunta: possessões ou fenômenos psicológicos? Então, um questionamento bastante interessante, né? É um bom tema de vídeo. Vamos lá, vamos dar uma analisadinha aqui nesse artigo aqui. Bom, em meados de julho foi divulgada, sem muito alarde, a notícia de que o padre romeno Daniel Corogeno, solto depois de ter sido condenado a 7 anos de cadeia pelo sequestro e assassinato em 2005 de uma freira, ele havia sido forçado a fugir do vilarejo onde pretendia fundar um novo monastério, tá? Inclusive, saiu um filme aí recente com esse mesmo nome, Monastério. Eu assisti, inclusive, e olha, o filme é extremamente bizarro. Quem sabe eu faço um vídeo falando sobre esse filme, tá? Vai ser interessante. Então tá aqui, ó, o padre foi condenado a 7 anos por sequestro e assassinato. A vítima do crime, irmã Irina Cornice, ela morrera depois de passar 5 dias amarrada a uma cruz, sem água ou comida, numa tentativa de expulsar o demônio de seu corpo, uma versão hardcore do ritual de exorcismo. Então veja bem que o padre ele agiu de uma forma bem extremista, né? Irina tinha sido diagnosticada com esquizofrenia, mas o padre Daniel acreditava que ela estava possuída e que não se pode expulsar o diabo com pílulas, para você ver. Esses pensamentos assim retrógrados, né? Pensamentos baseados em superstições religiosas, elas acabam atrapalhando mesmo as coisas, acabam freando o avanço científico, acabam freando coisas que seriam bastante importantes. Por exemplo, nesse caso aqui, como ela tinha esquizofrenia, se ela recebesse o tratamento ideal, que é fornecido pela medicina no combate ao que ela tinha, talvez ela poderia levar um estilo de vida minimamente normal possível, tá entendendo? Assim, se eu não me engano, a esquizofrenia ela é uma doença que não tem cura. Porém, eu sei que se você procurar o tratamento ideal e adequado para a sua condição, para a condição específica que a pessoa tem, eu acredito que a pessoa pode levar uma vida sem ter tantos problemas e transtornos, né? Ela pode, claro, ela vai continuar convivendo com aquilo, mas não de forma tão grave que possa afetar a vida dela de forma dolorosa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Com um tratamento adequado, a pessoa consegue viver de uma forma minimamente, né, assim, sem ser totalmente atrapalhada por esse problema. Tá entendendo? Mas aqui já foi atribuído ao diabo, né? A esquizofrenia, a condição da pessoa já foi atribuída a uma ação sobrenatural. O padre já entendeu que ela estava sendo possuída. Então, isso é uma crença retrógrada e é uma crença que, tipo assim, pode, infelizmente, trazer esse tipo de resultado aqui, ó. Tá entendendo? Então negligências desse tipo acontecem com bastante frequência, tá? Foi a mesma coisa que aconteceu no caso da Anneliese Mitchell, aquela jovem alemã, aquele caso famosíssimo de possessão de exorcismo que inclusive inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Mas enfim, ó. Então tá aqui, ó, o exorcismo está na moda, né? Diz a reportagem, notando que na última década, pelo menos um filme sobre o tema saiu de Hollywood a cada ano. Roma sediou uma conferência internacional sobre a prática. Em reportagem sobre o evento, o jornal Washington Post destacou a percepção de que o Papa Francisco é o mais ortodoxo em relação à existência do diabo, como uma entidade sobrenatural, e não, digamos, uma metáfora para o mal no coração humano, né? Desde Paulo VI, né, que morreu em 1978, né? O fato de irmã Irina ter um diagnóstico de esquizofrenia é emblemático. Bom, a ligação entre doença mental e possessão já era notada por Hipocrates, o pai da medicina. Ao longo dos séculos, problemas que hoje são diagnosticados e tratados pela ciência médica, como epilepsia ou síndrome de Tourette, foram considerados sinais de presença do tinhoso. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso lá nas histórias dos evangelhos.
lá no Novo Testamento, os evangelhos, os relatos ali que tem sobre Jesus expulsando demônios, na verdade não eram demônios. Na verdade aquelas pessoas ali, algumas tinham epilepsia, com certeza outras tinham transtornos mentais como esses aqui. Só que como na época não havia ciência, não havia conhecimento suficiente, esses transtornos não eram estudados, então as pessoas não tinham explicações plausíveis, né, para explicar esses fenômenos. Então elas tinham a crença no diabo e na possessão e atribuíam esses fenômenos ao diabo e à possessão, tá entendendo? Bom, outros fenômenos psicológicos, como conversão, quando o estresse mental gera sintomas físicos, incluindo tics e movimentos involuntários, ou pressão de grupo, que pode levar a pessoa a fazer role-playing, desempenhando o papel que a comunidade, né, ou sua congregação religiosa espera dela. Oferecem explicações completamente naturais para supostas possessões que não chegam a configurar quadros de doença mental. Isso quando o domínio satânico não é uma fraude pura e simples, simulada por um endemoniado em busca de atenção. Isso é muito comum, acontece muito nas igrejas, principalmente nas igrejas neopentecostais, ou nessas igrejas grandes que possuem que tem esses pastores aí, grandes aí, muito conhecidos como lideranças, pastores muito ricos. Também acontece muito, tá? Muitas das vezes é teatro, algumas vezes são técnicas psicológicas, outras ocasiões são hipnose que os próprios pastores usam, mas isso é muito comum sim, tá? Ter essa fraude aí no meio das igrejas aí. Bom, algumas teologias, ao supor que todos os problemas de saúde são, em última análise, causados por infestação demoníaca, simplesmente ignoram na prática o conceito de doença mental ou distúrbio psicológico. Outras, como o catolicismo romano, embora reconheçam a existência de distúrbios mentais, insistem na ocorrência de um resíduo de possessões reais, né? E essas crenças, às vezes, em alguns contextos, em algumas situações, elas podem ser muito problemáticas e elas podem ser extremamente perigosas, tá? Bom, trata-se de uma posição, para dizer o mínimo, difícil de sustentar racionalmente, realmente, eu concordo. E como o caso de Irina e outros semelhantes mostram que isso é perigoso, né? Como o caso da própria Anneliese Michel, aquela jovem alemã que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Ela foi negligenciada. Ela inclusive faleceu de desidratação, tá entendendo? Ela estava desnutrida porque ela não estava se alimentando. O exorcismo deve ter durado cerca de 10 meses e infelizmente a garota se foi por negligência dos padres, tá entendendo? Negligência também um pouco dos pais também. Então é um caso complicado, assim como esse caso aqui dessa moça, dessa tal de Irina que a matéria aqui está abordando, né? Os exemplos de possessão que aparecem em livros de padres católicos, exorcistas, como os superstars, as superestrelas, né, os mais conhecidos, José Antônio Fortea e Gabriele Amorfi, geralmente soam mais como uma descrição de sintomas psiquiátricos ou de mero role-playing do que como uma prova de algo sobrenatural, né? Então você não vê evidência disso, né, nesses casos que ocorrem. O mais provável e possível, né, e plausível é que essas pessoas realmente estão sofrendo de uma doença, de um transtorno mental e elas precisam do cuidado devido, né? Mas as pessoas, infelizmente, quando introduzem esses tipos de crenças aqui, pode ser perigoso por causa disso aqui, né? E é isso, espero que todos tenham entendido aí, tá? O vídeo, o raciocínio, meu intuito aí com esse vídeo. Se esse vídeo te gera algum valor, deixe seu like, por favor. Isso me ajuda muito. Inscreva-se no canal caso você seja novo e deixe seu comentário abaixo caso você concorde ou discorde do que eu estou abordando aqui. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí que tenham gostado. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.